E tríduo pascal, começando hoje com essa Santa Missa, nós estamos vivendo essa experiência do grande amor de Deus. Podemos chamar essa semana a Semana do Grande Amor de Deus, porque nós estamos desde o domingo de Ramos refletindo sobre essa entrega de Jesus pela humanidade, por nós, todo o seu gesto de amor para mostrar para nós que toda a centralidade da celebração pascal é o próprio Cristo, é o próprio Senhor que se doa, e ao mesmo tempo o Senhor que cumpre toda a história da salvação. Se o povo de Israel tinha a Páscoa como o grande momento celebrativo, nós hoje não temos mais a Páscoa do Antigo Testamento, por nós como cristãos não celebramos mais a Páscoa dos judeus, mas sim a Páscoa cristã, porque nós celebramos a instituição da Eucaristia, e toda a Eucaristia que nós participamos da Páscoa do Senhor, porque esse Cordeiro que é imolado, puro, sem mancha, é o próprio Jesus. É o Senhor que se entrega, que derrama seu sangue do Cordeiro do Antigo Testamento, que era jogado nas casas, nas portas, e preservava o povo do anjo exterminador. Nós fomos libertados pelo poder de Deus, que derramou o seu sangue através do Cristo Jesus, e agora nós temos a remissão dos pecados, não só porque o Senhor derramou o seu sangue, mas porque também o sangue é consequência da sua entrega. Nas celebrações pascais, nos rituais do Antigo Testamento, eles derramavam todo o sangue do Cordeiro como sinal de expiação, de sacrifício. E Jesus é aquele que derrama o seu sangue por nós. Por isso que em toda a missa nós ouvimos a expressão do próprio João Batista, que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esta Páscoa que nós celebramos, que é a instituição da Eucaristia, é o próprio Senhor Jesus que se entrega por nós, que é imolado por nós. Em cada Santa Missa, o sacrifício de Cristo se torna presente de uma forma incruenta. Por que de uma forma incruenta? A igreja usa essa expressão para distinguir do primeiro sacrifício, que foi de uma forma cruenta, lá naquele altar, naquela crucificação. Mas de uma forma incruenta, Jesus hoje se doa em cada celebração, quando ele diz: fazer isso em memória de mim. Como eu já expliquei aqui e volto a explicar, quando ele diz fazer isto em memória de mim, significa, irmãos, que em cada Eucaristia o mistério de Deus se atualiza. Nós, quando falamos de memória, nós geralmente lembramos alguém que passou, alguém que já morreu, alguém, ou alguma coisa que não existe mais. Mas para a Bíblia, memória, para a liturgia católica, memória é a atualização. Memória igual atualização. Ou seja, em cada celebração eucarística nós atualizamos. Aquele mistério se torna presente. Não importa se você já participou de 50 missas da ceia do Senhor, mas para Deus o que vale é que você está participando agora, porque o agora é o agora de Deus, é o tempo de hoje, é a atualização desse mistério. Imagine que essa missa é a primeira missa que você participa na sua vida.
Porque Deus não vai acumulando, né? Porque cada missa é a atualização do mistério de Deus que se torna presente. Hoje celebramos a instituição da Eucaristia. Hoje Jesus institui a Eucaristia. A igreja não fala de ontem, nem há mais de 2000 anos. Ele fala hoje, nós participamos desse mistério profundo, da entrega de Jesus. E é claro, com a instituição da Eucaristia, é instituído o sacerdócio, porque não existe a Eucaristia sem sacerdócio. Uma coisa está ligada à outra. No dia que faltar padre na igreja, faltará a Eucaristia, porque sem padre não haverá mais Eucaristia. Por isso que em muitas comunidades do nosso Brasil e do nosso mundo não se tem mais missa em algumas comunidades. Nesse momento que você tem um privilégio de estar sentado aí participando da missa, em muitos lugares hoje não se tem missa porque não se tem padre, não se tem sacerdote, não tem ninguém para celebrar a missa. Não se tem. Conheci um padre, ele veio até aqui, alguns conheceram, o padre Jorge, que trabalha lá no Pará, lá naquela região de Ribeirinhas. Ele diz que ele pega o barquinho dele para celebrar aquelas missas lá naquelas aldeias indígenas. Ele sai segunda-feira e volta sexta-feira. Ali casa, batiza, faz tudo, porque não tem padre. E recentemente ele dizia que um padre de uma região lá, porque lá não é território paroquial, é região missionária. Uma região que pega, como aqui, até lá Rio das Ostras, né? Podemos dizer assim, tão longe. Tem lugares que ficam 2 dias andando de barco. Nessas regiões não se tem. Isso estou falando das coisas mais extremas, mas existe situações mais próximas que as pessoas não têm Eucaristia, não tem missa, né? Porque não tem padre. Não tendo padre, não tem Eucaristia. Não tendo Eucaristia, as pessoas não comungam. Não comungando, as pessoas não se reabastecem do mistério pascal. Hoje na cidade é ao contrário, a gente tem missa, tem padre e as pessoas não querem ir para a missa, né? Se você não quisesse vir agora para a missa aqui, na Matriz, você poderia na São Benedito, na Nossa Senhora da Glória e outras paróquias vizinhas. Você tem até para escolher. Se você não gostar do Padre Jorge, você vai para o Padre Marcos. Se não gostar do Padre Marcos, né? Hoje a gente faz até escolha. Eu não vou porque eu não gosto do padre, né? Hoje as pessoas assim, elas viram assim, eu não vou ali, eu não gosto do Padre Jorge, eu vou para São Jorge porque eu gosto do Padre Anderson. Se eu não gostar do Padre Anderson São Jorge, eu vou para a Matriz. Se eu não gostar de nenhum dos dois, eu vou para outra paróquia, né? É assim que as pessoas fazem, né? Só que a gente esqueceu que a nossa centralidade não é o Padre Jorge, é Jesus Cristo. Que claro que se utiliza de nós. Sem nós não teríamos a Eucaristia. Mas a gente acaba, né, deixando aquilo que é tão grandioso para nós, o corpo e sangue de Cristo. Porque é importante percebermos, irmãos, que na instituição da Eucaristia foi uma forma de Deus ficar muito próximo de nós. O Deus que se entregou, que se entrega, porque na verdade cada Eucaristia que você comunga o próprio Cristo Jesus. Quando o padre, o ministro distribuiu a Eucaristia, ele não diz para você: eis a representação de Cristo, eis a representação de Cristo. O padre diz, o ministro, corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, é o próprio Cristo que se doa, que se entrega a cada um de nós. E essa instituição aconteceu na noite.
na noite santa da quinta-feira, que o Senhor se fez alimento. E Paulo vai dizer: o que eu recebi do Senhor foi o que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Olha o verbo que Jesus usou, né? Isto é o meu corpo. Isso não representa nem simboliza. Isto é o meu corpo que será entregue por vós, será dado por vós. Fazer isto em memória. Olha a palavra em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Segunda vez, o termo memória. Todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, estarei proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele venha. Até o último momento da nossa história aqui, nós estaremos celebrando o mistério da Eucaristia do Senhor Jesus, até que ele venha. E nesta ceia da instituição da Eucaristia, do corpo do Senhor, o Senhor deixou para a igreja o maior tesouro, que é a Eucaristia. O maior tesouro, o maior presente. Às vezes nós somos como uma pessoa ignorante, que não sabe do valor que aquele presente tem. Eu citava aqui um dia desse Padre Pio, que ele dizia que se nós soubéssemos do valor da Santa Missa, nós precisaríamos ter na igreja policiais para organizar fila para se entrar na igreja. Dizia Padre Pio: se nós soubéssemos do grande tesouro que é a Eucaristia, nós não ficaríamos em casa porque estávamos cansados ou com preguiça ou por outro motivo qualquer. Se nós colocamos obstáculos, dificuldades, é porque nós não descobrimos que Jesus está ali na Eucaristia. Aliás, Jesus não está na Eucaristia, Jesus é a própria Eucaristia. E se eu sei que Ele é a Eucaristia, eu jamais devo ter preguiça ou qualquer desculpa para estar ao lado do meu grande tesouro, da minha razão de viver, que é Jesus Cristo. De saber que Deus tão grande, tão imenso, que os grandes padres, doutores da igreja já refletiram tanto sobre a Eucaristia, que nós não podemos compreender esse mistério. Por isso que é chamado mistério da fé. Conta-se que os grandes milagres da Eucaristia justamente surgiram da dúvida da fé, daqueles padres que ao celebrar dizia: será que realmente esse pedaço de pão aqui é Jesus? Todo mundo conhece o milagre de Lanciano, mas existem vários milagres, né? Vários. Tem um livrinho que tem relatos de muitos milagres. Tem um milagre que diz quando o sacerdote consagrou, ele levantou para apresentar o povo à Eucaristia, escorreu sangue e molhou toda a toalha, o corporal, aquele pano branco, coloca em cima, molhou todo de sangue. Existem muitos milagres, né, da Eucaristia, muitos relatos. Já na época, no Brasil mesmo, do Padim Padiciço, né? Tinha uma beata, se não me engano, chama Maria, que ela, quando foi comungar, a boca dela ficou cheia de sangue. E foi aquele reboliço. Até hoje nos historiadores falam sobre
esse momento que aquela senhora comungou e ficou com a boca cheia de sangue. A Eucaristia é o próprio Jesus. Se fosse um pão bento, todo mundo poderia se aproximar, né? Aí você vai entender por que a igreja ela é tão exigente, ela pede que se prepare bem, que as pessoas não comunguem de qualquer jeito, que não banalize. Se você receber na mão, você tem que saber se sobrou alguma coisa ou não, para que você não banalize aquilo que é sagrado, né? É estranho quando as pessoas vão comungar e pegam assim, né? É estranho. A sua mão tem que fazer, se for comungar na mão, faça um trono, né? Assim na sua mão, pega, e sem contar aqueles que saem assim, ó. Se isso acontecesse na época do Concílio de Trento, meu filho, você seria excomungado. Porque a lei da igreja era muito severa, né? Sabe que antes do Concílio Vaticano II, a lei era tão severa que dizia assim: quem disser que Jesus não está presente na Eucaristia, em corpo e sangue, alma e divindade, seja excomungado, né? A igreja era muito, né, taxativa com relação a isso, para dizer que Ele está presente, que Ele é tudo para nós, é o nosso grande tesouro, o nosso alimento, é o pão do céu, é o céu dentro de nós, é o céu dentro de nós. Eu já ouvi um relato de uma pessoa muito católica, que os médicos já tinham declarado que ela estava morta, mas a pessoa que levou a comunhão pôs na boca daquela pessoa, e a pessoa voltou à vida. Muitos milagres. Jesus, ele poderia fazer grandes coisas, se nós de fato acreditássemos que aqui é Jesus. Se nós de fato experimentássemos Jesus, acreditássemos no fundo do coração, nós seríamos mais piedosos, mais santos, mais amorosos para com a Eucaristia, com Jesus. Observe quantas vezes você chegou aqui diante do Santíssimo, no momento de aflição, de dor, e ali você encontrou nele força. Não é verdade? Nós temos um Jesus tão presente aqui no sacrário, para nós adorarmos, para nós comungarmos, para nós termos essa aproximação. Então esse dia é um dia tão belo, o dia que Jesus também nos deixou um novo mandamento, de amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Por que é novo? Porque, padre, no Antigo Testamento as pessoas não se amavam, não tinha mandamento para amar o próximo? Tinha. Mas só que Jesus, Ele coloca o novo mandamento a partir dele mesmo. Ele é a própria referência, modelo, exemplo de amor. Por isso que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, é novo por quê? Porque nós temos que amar com o amor de Jesus, e como Jesus amou. Aí que está a diferença. Não é apenas um mandamento, está escrito lá, faça isso, mas não, faça como eu fiz. Faça como eu fiz. Um amor entrega, um amor doação. Tendo amado os seus que estavam no mundo, diz o texto aqui, amou-os até o extremo, até o fim. Porque amar de verdade é essa atitude que uma pessoa tem de ir até o extremo. E aonde normalmente não tenho capacidade de ir, que eu não tenho coragem de ir. Porque existem coisas na nossa vida que nós só vamos além se for com o amor de Deus. Eu não sou capaz de ir além se não for a partir de um grande amor de Deus. Porque tudo que há em mim há um limite. O meu amor por mim, o meu amor humano é um amor muito limitado. O meu amor é muito limitado.
Tudo que há em mim há um limite muito grande. Mas a experiência de Cristo é uma experiência de um amor verdadeiro, entrega. Quando Jesus, ele lava os pés dos discípulos e pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Porque o amor de Jesus é um amor constrangedor. A maior prova que Pedro, ele queria enfiar a cara debaixo do banco, né? Quando ele vê que seu mestre, ao invés de ficar sentado ali para ele lavar os pés, os discípulos lavar os pés dele, ele fez ao contrário. E Jesus disse: vocês compreenderam o que estou fazendo? Porque, meus irmãos, Cristo, ele não mandava fazer as coisas, ele primeiro fazia. Ele não era tipo aquela pessoa, porque é muito comum nós fazermos isso, né? Nós gostamos muito de dar silêncio para os outros, cobrar dos outros, mas nós mesmos somos capazes de mover um dedo. Era a briga de Jesus com os fariseus. Vocês colocam o fardo tão pesado nos ombros dos outros, mas vocês não movem um dedo, uma palha. Jesus é o contrário. O que ele manda fazer é porque ele já fez. Ele mesmo diz: aprendei de mim. Aprendei de mim. Senão nós vamos tipo aquela pessoa: vai rezar, menino, mas eu mesmo não rezo. Vai ler a Bíblia, mas eu mesmo não leio. Vá para a missa, mas eu mesmo não vou. Vá para a catequese, mas eu mesmo não vou para a igreja. As mães hoje fazem assim, né? Manda, mas não faz. E o maior exemplo, meus irmãos, são as atitudes. Por isso que Jesus, ele diz: aprendei de mim. Ou senão ele diz assim: eu não vou fazer porque tem gente na igreja que não faz. Ah, tem muita gente na igreja que é assim, assim não faz. E a gente começa a se comparar com os outros, né? Ah, o fulano que tem um cargo mais elevado não faz, porque a gente começa a se espelhar no fulano para não fazer. Mas a gente nunca se espelha nos bons para fazer o bem. Você já viu como a gente usa os argumentos assim, quando a gente não quer fazer as coisas? A gente pensa logo naquele que não faz, mas a gente se esquece de fazer aquilo que o mestre faz. Deu exemplo. Esse gesto que a igreja repete em toda a missa da instituição da Eucaristia, é um gesto que todas as vezes que nós repetimos, nós temos que pensar, refletir, como eu preciso aprender com Jesus. O seu amor para conosco, um amor entrega, doação. O Papa hoje falou muito isso, né? O amor infinito de Jesus. O Papa celebrou hoje no presídio, lá em Roma, e lavou os pés dos presidiários. Ele falava desse amor infinito de Jesus, que nós não entendemos. Um amor que se entrega, que se humilha, que se faz escravo. Porque a atitude de Jesus é uma atitude de escravo, de servo, que debruça, né, diante do patrão, do Senhor, para lavar os pés do Senhor. E o nosso Senhor fez ao contrário. Por isso que Ele é o único que pode dizer: aprendam de mim. Mas eu pergunto, será que a gente está aprendendo mesmo? Qual é a lição que nós vamos tirar desses dias agora? Hoje, amanhã, depois de amanhã. Qual é a lição que eu tenho que levar para a minha vida? Não fique pensando no outro. Ah, mas o outro é o outro, você é você. Porque esse gesto que nós vamos fazer daqui a pouco, isso é para mim, que cada um tem que aplicar na sua vida. Eu tenho que pensar, tenho que sair daqui pensando: meu Deus, será que eu sou humilde a ponto de lavar os pés uns dos outros? Porque
só é capaz de fazer isso quem tem a humildade. A humildade não está no vestir, não está na aparência, está no coração. Uma atitude que leva você a ir além de você mesmo, como fez Jesus Cristo. E além. Então por isso que nós temos que pensar hoje, porque todo gesto de Jesus hoje, da instituição da Eucaristia, da sua entrega do novo mandamento, é um gesto de humildade. Uma humildade que constrange. Então que nós possamos agora, vamos fazer agora o ritual do lava-pés, que nós possamos pensar quanto nós precisamos aprender com o Mestre Jesus. Enquanto o pessoal está se organizando, abaixa um pouquinho sua cabeça. Peça ao Senhor nesta noite a graça da humildade. Por mais que você diga, Padre, eu sou humilde, não fala para mim, fala para Deus quanto você precisa ser. Às vezes a gente acha que é humilde, mas não é o suficiente. Eu não sou humilde o suficiente. Eu preciso aprender com o meu mestre. E se eu estou aqui, é porque eu quero aprender. Se você está aqui, é porque você precisa aprender com o mestre que se doa, que se entrega, o mestre que se debruça diante dos seus discípulos, que não só lava os pés, mas lava o coração. Até de Judas, o traidor, Jesus lavou os pés. De Pedro, que o negou. Jesus sabia que Pedro ia negar, mas Jesus lavou os pés de cada um. Ele poderia ter pulado, esse aqui eu não lavo, você é mau. No entanto, Jesus lavou os pés de cada um, para dar o exemplo. Ensina-nos, Senhor, hoje, a viver esse mandamento do amor. O amor entrega, amor doação, amor ao próximo. É muito fácil amar Jesus, mas amar as pessoas que não me contrariam, amar as pessoas que gostam de mim, muitas vezes nós amamos assim, Senhor, mas é preciso amar segundo o teu amor, um amor entrega, um amor sem limite. Muito obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Vamos juntos, número 12 no nosso folheto, a uma só voz. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se: ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo se eu não lavar os teus pés. Não terás parte comigo se eu não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se o vosso mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixou partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se: ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo se eu não lavar os teus pés. Não terás parte comigo se eu não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se o vosso mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixou partir nova lei, que vos ameis uns
seus preceitos e o procuram de todo o coração. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, diz o Senhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, diz o Senhor. E andam em seus caminhos os que não praticam o mal. eu vos dou um novo mandamento. Toda a comunidade Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, diz o Senhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, diz o Senhor. promulgastes os vossos preceitos para serem guardados fielmente. Eu vos dou um novo mandamento, Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, diz o Senhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Felizes os puros em seus caminhos, os que andam na lei. eu vos dou um novo mandamento, Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, diz o Senhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, diz o Senhor. Irmãos e irmãs, nesta noite em que a medida do amor de Deus se revela no amor sem medida, imploremos. Pai Santo, ensinai-nos a amar.
Pai Santo, ensinai-nos a amar. Pela Igreja presente em todos os cantos do mundo, para que, vivendo sua atividade missionária, testemunhe e transmita o amor radical de Cristo, rezemos. Pai Santo, ensinai-nos a amar. Por todos os que receberam o sacramento da ordem em seus 3 graus, para que, alimentados pela Eucaristia, perseverem no amor ao próximo e, por seu ministério, confirmem sem cessar os irmãos na fé, rezemos. Pai Santo, ensinai-nos a amar. Pelas famílias, para que a semelhança do Cristo, que lava os pés dos discípulos na última ceia, sejam lugares de diálogo, partilha, solidariedade, reconciliação e serviço, rezemos. Pai Santo, ensinai-nos a amar. Pelos consagrados, cujo ano celebramos, para que tenham sempre a Eucaristia como alimento para viver a cada dia a entrega que fizeram de si mesmo, rezemos. Pai Santo, ensinai-nos a amar. Pelo ano arquidiocesano da esperança, para que, vivenciado intensamente, em especial na ação missionária, rezemos. Pai Santo, ensinai-nos a amar. Por todos os que sofrem, para que a participação na Eucaristia leve os cristãos a realizarem cada vez mais gestos concretos de solidariedade, rezemos. Pai Santo, ensinai-nos a amar. Pai Santo, dai-nos crescer no serviço aos irmãos, manifestando em nossas vidas o que nos lava nos pés, o que nos lava os pés, vosso Filho Jesus nos ensinou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, em memória ao seu santo sacrifício, queremos ofertar o pão e o vinho, fruto do trabalho do homem, que, transformados no seu corpo e no seu sangue, se tornam o nosso alimento espiritual. Cumprindo assim seu mandamento, tomai e comei. Isto é o meu corpo e meu sangue, que será dado por vós. Façam isso em memória de mim, instituindo assim a Santa Eucaristia. A estola, simbolizando a renovação dos votos sacerdotais. Ao instituir o sacerdócio, quis se fazer presente em nosso meio, através de homens que dizem sim ao seu chamado e são ordenados para viverem em suas vidas a sua pessoa e se dedicarem totalmente à salvação da humanidade. Os santos óleos, que são usados nos sacramentos recebidos por nós através de sua Santa Igreja. O óleo do catecúmeno, que é usado para unção no sacramento do batismo. O óleo do crisma, usado para unção no batismo, na ordenação de bispos e padres e na dedicação dos altares das igrejas. E óleo dos enfermos, usado para a unção dos doentes, a fim de receberem a força de Deus no momento de sua doença.
campanha da fraternidade deste ano, que traz como tema Igreja e Sociedade, e nos mostra que viemos a esse mundo para servir, que devemos nos preocupar com nossos irmãos mais necessitados, sendo sal e luz para a transformação de nossa sociedade. Cantemos o canto das ofertas. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Congrego-nos num só corpo, o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Ao Deus vivo nós temamos, mas amemos. E sinceros uns aos outros nos queiramos. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Todos juntos num só corpo, congregados pela mente, não sejamos separados. Cessem lutas, cessem rixas, dissensões, mas esteja em nosso meio Cristo Deus. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Junto um dia com os eleitos, nós vejamos tua face gloriosa, Cristo Deus. Gáudio puro é imenso e que ainda vem pelos séculos dos séculos. Amém. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Congregou-nos num só corpo, o amor de Todos de pé. Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Ao Deus vivo nós temamos, mas amemos. E sinceros uns aos outros nos queiramos. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos o sacrifício, em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece, seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Quem sobe nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoe estas oferendas apresentadas ao vosso altar.